Bom dia, segundo ano. Vamos fazer agora então a explicação da semana 3 do PET volume 4 e que tem uma parte de gramática como introdução, que é o grau comparativo, uma das poucas matérias que pode cair em alguns exercícios de Enem, de algumas provas. E em que consiste esse grau comparativo? Comparativo quando você compara uma coisa com a outra. Fulano de tal é melhor do que Bertão, João é melhor do que Maria, ele é melhor do que ela. Então, quando você compara uma coisa com a outra, ele é mais gordo do que ela, compara uma coisa com a outra. E comparativo tem o comparativo de superioridade e o superlativo. Superlativo não se compara, afirma. Então, vamos começar aqui com o comparativo. De como que ele é formado? É formado do adjetivo, mais o ER, mais a palavrinha than. Essa palavrinha than significa do quê? Aqui no exemplo, my car is faster than your car. Meu carro é fast, é o adjetivo, que é rápido. Faster é mais rápido do que o seu carro. Suzy is busier than Vic. Suzy é mais ocupada do que Vic. Aqui o busy termina com Y. Na origem, tira-se o Y e coloca IR. Por que tira o Y? Porque está perto de uma consoante, que é o S. São Paulo is bigger than Belo Horizonte. Bigger é o adjetivo aqui comum, big, que significa grande. Essa frase, São Paulo é maior do que Belo Horizonte. Dobrou o G. Por quê? Porque ele é formado de consoante, vogal, consoante. Quando isso acontece, repete a última letra e põe o ER. Esse ER significa o quê? Mais do que. Os adjetivos grandes, long adjetivos grandes, em vez de você colocar o ER, você coloca a palavrinha more na frente dele. Aqui, por exemplo, New York is more beautiful than Washington. Nova York é mais bonita do que Washington. Ferrari is more expensive than Honda. Ferrari é mais caro do que Honda. Faye is more intelligent than Robert. Faye é mais inteligente do que Robert. Então, aqui é a explicação. Agora vem o superlativo. O superlativo não se compara, ele você afirma. Por exemplo, ela é a mais bonita. She is the most beautiful. Ou she is ugliest. Aí ela é a mais feia. O que acontece? Você acrescenta as letrinhas EST junto do adjetivo. My car is the fastest of all. Meu carro é o mais rápido do que todos. Suzy the busiest person at my office. Ela é a mais ocupada, é a pessoa mais ocupada no meu escritório. São Paulo is the largest city. São Paulo é a maior cidade no Brasil. Então, não estou comparando com outros, eu estou afirmando. E quando o adjetivo é longo, quando o adjetivo é grande, você põe na frente a palavrinha the most. New York is the most beautiful city in the United States. Nova York é a cidade mais bonita nos Estados Unidos. Ferrari is the most expensive car on the market. Ferrari é o carro mais caro no mercado. Faye is the most intelligent student in class. Faye é a mais inteligente na classe. E acontece que nós temos também dois adjetivos muito importantes, sempre usam e é importantíssimo saber, que é o good e o bad. Good significa bom, bad significa mal. Como que good, como que no comparativo fica melhor. Como é que é esse melhor em inglês? Better. E como que é o melhor? Best. Bad já significa mal. E como que é pior? É o worst. E como que é o pior? É o worst. Então, quando for comparativo, vocês vão colocar a palavra better. Quando for superlativo, best. Bad já é ruim. Quando é comparativo, é o worst. Quando é o superlativo, pior é o worst. Essa palavra best aqui, I'm the best, significa eu sou o melhor. Com certeza vocês já viram em algumas camisetas por aí afora, tá? Vem agora um texto. Este texto também, o que está escrito nesse texto é confirmado nesse grau, nessa escala que está aqui, nesse quadro, comparando os países em relação à felicidade, a estatística deles em relação à felicidade, se são mais felizes ou menos no período de 2017 e 2018, 2013 e 2014 e qual a variação que houve entre eles, tá? Qual é a posição também que eles estavam dentro nesse período aqui, 2017 e 2018, 2013 e 2014. Então, as perguntas seguintes, se vocês olharem nessa escala, vocês vão achar as respostas, ou se vocês olharem também no texto, também vocês vão achar as respostas.
Então, numa escala de 0 a 10, os brasileiros estavam na posição de 6,2 de satisfação com a vida em 2018. Isso é o pior ponto da série, que começou em 2006, na verdade, e caiu rapidamente em 2013, quando os brasileiros, com as demonstrações das ruas do Brasil, e começou então a cair para 7,1, né? Porque aqui quanto mais aumenta, mais insatisfeitos eles estão. Então, comparando com os outros 143 países, o país é um dos piores, está em declínio pior, está no 37º lugar, que começou em 2017 e 2018. O pódio é composto por outros países, como a Finlândia, a Dinamarca e a Noruega. Isso em relação à riqueza e igualdade entre as pessoas. Os outros países mais baixos estão a Tanzânia, o Iêmen, o Afeganistão, os países que são mais pobres e mais instáveis. Isso aqui são os mesmos dados que estão pelo quadro. Mas para responder é mais fácil até olhando pelo quadro aqui, dá para ser feito também o exercício. Então agora aqui a primeira pergunta é: qual era a posição do Brasil no quadro da felicidade? Então a posição é só a gente olhar lá no Brasil no quadro 2013 e 2014, qual era a posição? Então aqui nós vamos olhar nessa escala aqui, 2013, 2014, o Brasil, qual era a posição dele? Aqui que é o ranking, que é a posição, qual era a posição do Brasil, tá? 2013, 2014, qual era a posição do Brasil? A segunda pergunta é: qual a posição em 2017 e 2018 e qual a nota de satisfação? Aí agora nós vamos colocar aqui qual que era a posição, a nota de satisfação também, e aqui qual era a posição em 2017 e 2018 com a nota de satisfação da época. 2017 e 2018 nós vamos aqui no Brasil, e em 2017 e 2018 você tem que olhar a data, Brasil, a nota dele de satisfação era 6,25, a posição era 37 aqui em 2017 e 2018, tá? Então essa aqui é a nota, 2017 e 2018, isso aqui é a posição. Vocês olhando então a terceira pergunta, de acordo com o texto, quando essa insatisfação começou? Aí agora já está falando também na pergunta de acordo com o texto. Essa insatisfação começou, nós vamos olhar agora aqui no texto, a insatisfação começou, toda essa situação do Brasil começou no ano que começou em 2006 e teve o auge mesmo em 2013, mas começou em 2006. Quais os 3 países que estão no topo do ranking da felicidade? Que estão no topo do ranking da felicidade, só olhar também no texto aqui, os que estão no topo, que são aqueles que estão melhores, do topo da felicidade, que os 3 países, worst, os 3 piores, the country, os 3 piores aqui, é a Finlândia, a Dinamarca e o Noruega. E o the lowest rank countries were a Tanzânia, Iêmen e o Afeganistão. Aqui no caso são os piores, porque eles estão os piores em relação no ranking lá, se eles estão os piores é porque eles estão os mais felizes. Então os 3 primeiros é a Finlândia, a Dinamarca e o Noruega. Depois, na outra pergunta, vem quais os países que estão do topo. Então é a Finlândia, Noruega. E quais os países que estão menos satisfeitos? São os 3 últimos que nós estamos falando aqui, que foram citados, os 3 últimos também. E a gente pode olhar também aqui a Tanzânia, Iêmen e o Afeganistão, tá? Que são os menos aqui, e os outros 3 primeiros são esses aqui, os mais. Olhando pela escala também dá para ser feito, tá? Aí agora vem um exercício que é para ser feito de acordo com a matéria, tá? O grau comparativo. Aqui eu vou dar uma ilusão para vocês de como ficariam as frases, para fazer com os adjetivos que estão aqui. Feliz é happy, satisfeito também vai ser o mesmo adjetivo happy. Como ficaria a frase? Comparar o Brasil e a Argentina em 2013 e 2014. Vocês vão colocar que o Brasil is happier than a Argentina. Is happier significa que ela está mais feliz than do que a Argentina. Brasil is happier than a Argentina. A situação da Dinamarca em 2017 e 2018 é que a Dinamarca, no caso, a Dinamarca is the happiest, ela é a mais feliz. Tanto que aqui não pediu nessa pergunta para comparar, falou a situação é que era ela a mais feliz. Comparar a qualidade de vida da Dinamarca e o Afeganistão, aí a qualidade de vida é que a Dinamarca está melhor. E usar o adjetivo bom, melhor, bom, que é lá good,
para o melhor vai ser better. Então aqui vai ficar Dinamarca is better than Afeganistão, tá? Aqui Dinamarca is better than Afeganistão. Aqui Dinamarca is happiest, is the happiest. Para comparar a situação do Brasil em 2013 e 2017 em relação a triste. Aqui me parece que tem que ser invertida aqui. O Brasil em 2017, vocês vão colocar Brasil 2017 e 2018 e sadder que é mais triste, tá? E sadder than Brasil em 2013 e 2014. Aqui vocês vão pegar essa parte primeiro, Brasil 2017 e 2018 e sadder than Brasil em 2013 e 2014, tá? Comparar a Noruega com o Iêmen, o Iêmen é mais pobre, então vai ficar Iêmen is poorer than Noruega. Iêmen is poorer than Noruega. É só pegar a palavra poor e pôr R nela. Poor, P-O-R e E-R no final. Para falar da Finlândia, que é o melhor sistema educacional, usa o adjetivo bom. Se é o melhor, aqui não é comparando, is the best. Finlândia is the best education system. Is the best education system. Comparar no caso agora, comparar o Brasil, Chile também big, Brasil, no caso big é grande, maior, né? Então Brasil is bigger than Chile. Então, o bigger também, você vai dobrar esse G aqui e pôr o ER, porque é consoante, vogal, consoante. Brasil is bigger than Chile. Ok? Ok, segundo ano. Eu acredito que agora acabou. Bye, bye. See you.